Fala, madridistas, e aí, tudo bom com vocês? Peço desculpas, tá, por ter ficado esse tanto de tempo aí sem gravar vídeo pra vocês aí nesse formato aqui no YouTube. Antes de tudo, vou pedir pra vocês deixarem um like, né, se inscreverem aí no canal. A gente atingiu a meta de 1.000 inscritos que a gente tinha anteriormente. Peço desculpas também, tô um pouco resfriado, né? Aqui em São Paulo tá um clima meio maluco, faz 10 graus de noite, faz 30 de tarde, então, né, eu tô um pouco resfriado aí por conta desse período, né? A gente conseguiu conquistar lá a 15ª, né? Foi muito bacana, a gente fez um evento aí em parceria com o bar Prainha Paulista, que fica ali na região da Paulista, aqui em São Paulo, e também no Sindicato do Chopp, lá no centro em BH. Foi muito bacana. Eu não estava presente em BH, né? Estava presente aqui em São Paulo. Em São Paulo deu por volta aí de 50 pessoas, foi bastante. Superou até nossas expectativas do que a gente imaginava que teria, mas pô, foi muito bacana, foi muito legal. Agradecer a presença de todo mundo que esteve presente aí conosco. E a gente foi campeão no sábado, né? E na segunda-feira foi anunciado o Mbappé, já tinha sido ventilado aí por alguns meios, eu ia falar televisivos, mas não, né? Alguns meios esportivos aí de comunicação, que o Real Madrid realmente iria apresentar o Mbappé já na segunda ou na terça-feira após a final da Champions League, né? Dia 1º de junho foi a final e, e o Mbappé, né, estava previsto para ser apresentado no dia 3 ou dia 4. Estou gravando isso daqui, né, uma semana após a apresentação do Mbappé, né? Dia 10 de junho hoje. E aí, por que eu não fiz esse vídeo antes, né? Porque não estava com tempo, peço desculpas isso daí para vocês, né? Mas eu tenho um conteúdo que eu já sempre tive isso em mente em gravar, que era um texto que eu tinha feito pro Mbappé em tese, né? Quando o Real Madrid foi ali com tudo para tentar contratar o Mbappé em 2021, quando quando o Real Madrid ofertou pro Paris Saint-Germain 200 milhões de euros, né? Naquela época ali, até contar um pouco do contexto, naquela época a gente tinha acabado de ser eliminado na semifinal da Champions League pro Chelsea. O Zidane não tinha ainda anunciado que ele iria sair, né? Mas era suspeitava naquela época, né, que o Zidane poderia sair do Real Madrid. E é um texto que eu fiz na época, né, porque o Vinícius ainda não tinha estourado, o Benzema já tinha esse patamar ali de ser melhores jogadores do mundo naquela temporada de 2021, porque eu lembro que o Benzema alcança esse patamar ali no final da após a pandemia, ele já alcança esse patamar, e eu lembro que esse ano de 2021 já, se eu não me engano, ele termina em terceiro ou é quarto da Bola de Ouro, né, que o Messi ganha, né, por uma temporada que ele tinha feito no Farsa, que foi a última que ele tinha feito no Farsa, se eu não me engano, né, que ele ganha a Copa América, né, e tudo mais, enfim, depois ele vai pro PSG. E naquele momento eu confesso que eu tava muito pé da vida, né, pra não falar um certo palavrão, com o Zidane, também ali de uma forma como o Zidane estava subaproveitando o Vinícius Júnior, né? É, e aí eu lembro que já era um namoro naquela época, né? Que a gente já tinha namorado o Mbappé em 2018. Naquele momento a gente não contrata o Mbappé. Um ano depois acaba o contrato dele com o PSG. A gente vai com tudo novamente para tentar contratar ele de graça, só que aí acontece tudo o que aconteceu. Ele acaba renovando com o PSG, acaba passando a gente para trás, fazendo o Florentino meio de bobo na época, né? Porque ele, que eu vou contar um pouquinho assim de bastidores, ele tinha palavrado com o Real Madrid que ele ia fechar com o Real Madrid. O Madrid já tinha mandado uma proposta para ele, que ele já tinha dado ok, só que ele não assinou o contrato. E eu acho que naquela época ali, né, tinha muita, eu acho que eu já cheguei até a comentar isso com vocês, eu acho que tinha muita coisa a ver ali, por exemplo, dele disputar a Copa no Catar. O Catar, como a gente sabe, é uma ditadura. Eu não duvido que o emir do Catar, né, ali o príncipe, o rei do Catar, se não me engano, né, porque se não me engano lá é uma monarquia, deve ter até ameaçado o Mbappé em questão assim de segurança pessoal dele ali, de física, sabe, assim, de ameaçar ele. Não duvido que isso tenha acontecido, tá? Não tenho essa informação, mas isso é o que eu falo de feeling meu, tá? Deixar isso bem claro, que eu acho que pode ter acontecido e por isso que ele foi muito pressionado e acabou renovando novamente com o PSG. Aí tem a famosa foto, né, de até 2025, e ele rindo no fundo, só que ele saiu agora em 2024.
Então eu vou ler um texto, né, que eu tinha feito pro Mbappé na época, né? O texto que eu escrevi foi no dia 26 de agosto de 2021, exatamente às 22 horas e 3 minutos. Não sei se dá pra ver aqui no vídeo pra vocês, ó. Deixa eu ver se... Deixa eu focar aqui, ó. Dá pra ver, né, ó, 2021. Ó. O nome do texto, na época eu escrevi, né, Mbappé, dois pontos, é tudo e mais um pouco, do namoro ao casamento. Então, só para contextualizar, é, naquela época o Vinícius Júnior ele era subaproveitado pelo Zidane. A gente tinha um Hazard que, na minha concepção, já tinha mostrado que não daria certo, tanto que na temporada seguinte, né, acaba a temporada 2021, o Zidane sai, chega o Carlo Ancelotti. Eu costumo apelidar ele de azar, tá? Porque eu acho que ele teve muito azar e também ele foi muito mal, então pra mim foi um azar de todas as partes, tá? Tanto do Real Madrid como dele também. Que o que que acontece? Ele teve problema com lesão ali acho que no segundo ou terceiro jogo da Champions League da primeira temporada dele, 19-20, que o Meunier pisa no tornozelo dele, ele fratura o tornozelo. E aí também eu acho que tem muito culpa dele, tá? Por conta do péssimo condicionamento físico que ele se coloca mesmo. Ele era uma pessoa que gostava muito, de, por exemplo, de comer doce, então ele não ficava muito em forma. Lembra que ele chegou muito acima do peso no Real Madrid, tem um fatídico jogo lá que ele tá com a camisa 50 na pré-temporada, acho que é contra o Bayern. Pô, o cara parecia uma outra bola dentro de campo, entendeu? E ali naquele momento ficou muito claro que, né, no final da temporada 2021, que ele já, pra mim, ele já não tinha dado certo, então pra mim ele já tinha que sair. Eu lembro que eu já cheguei até a fazer alguns conteúdos assim de, por exemplo, uma proposta eu mandaria pro Mbappé. Eu lembro que eu colocava o Hazard, colocava o Bale, que, né, depois o Bale se tornou um jogador de golfe e começou a desrespeitar a nossa instituição. Então, e aí o Vini não tinha estourado, o Rodrigo já estava meio certo que jogaria na ponta direita, então aquela ponta esquerda nossa ali estava meio com uma lacuna, a gente não saberia ali quem iria, então a gente foi atrás do Mbappé com o interesse de contratar o Mbappé. E na minha concepção, é exatamente por isso que eu falo, ele é tudo e mais um pouco. Porque que eu coloco no título do texto. Por que eu coloco que ele é tudo e mais um pouco? Porque, na minha opinião, ele era exatamente o ponto central que iria performar para ser o jogador principal do projeto do Real Madrid. E aí depois passa a primeira temporada 21-22 ele no comando do Carlo Ancelotti, o Vini estoura, né? Até faça um texto, se eu não me engano, porque foi pro nosso site esse texto e eu não tenho ele no meu celular mais, né? Que eu falo basicamente que, não, desculpa, tem esse texto sim, né? A evolução de Vini Júnior, a esperada ascensão de Vinícius Júnior. Eu mudo o texto depois que vai pro site, né, da Máfia Merengue. Infelizmente nosso site está fora do ar, mas a gente vai verificar e de conseguir voltar, né? Que eu falo sobre a demorada, todavia esperada ascensão do Vinícius Júnior, que aí o Vini estoura, e aí agora o Vini tá concorrendo aí pra bola de ouro com o Bellingham, né? São os dois principais expoentes para vencer a bola de ouro nessa primeira temporada. Então vamos aí ao texto, tá? Vou repetir aqui o título, né? Mbappé, dois pontos, é tudo e mais um pouco do namoro ao casamento. É, Críticos podem lembrar da final da Champions League de 2020 em Lisboa, contra o Bayern, né, aquela famosa Super Champions, contra o Bayern, quando o atacante francês fez uma má partida, ou se lembrarão dos confrontos contra o City em 2021, jogando mal ambos os jogos. Nós, os madridistas, preferimos ficar com o triplete contra o nosso maior rival na casa deles. O resultado final de 4-1 para o PSG fora um baile, um show, principalmente um pesadelo para a defesa culerda, né? Então, só para lembrar, né, na Champions de 2021, não sei se foi na fase de grupos ou se foi ali numas oitavas de final, o Mbappé faz 3 gols no Camp Nou. Assim, eu lembro que ele bagunçou com o Serginho Deste, né, que era o lateral do Farsa. Ele destruiu aquele jogo, ele fez 3 gols. Pô, assim, cara, eu lembro que não tinha torcida, né? E assim, e a gente ouvia, por exemplo, eu sempre tive o aplicativo do HBO Max, né? Que agora é só Max. Então, pelo aplicativo, não sei se por enquanto você assiste pelo Space, esses canais assim, se dá pra ouvir muito ali som de jogo, mas dava pra ouvir muito no campo. E eu lembro muito, tipo, o pessoal, o Mbappé pegava a bola assim, todo mundo
vai que não sei o que lá, pressiona. Então dava pra ouvir muito isso. E ele foi um pesadelo pro Farsa naquele jogo, é tanto que ele faz 3 gols e o PSG ganha de 4-1. Vou continuar aqui no texto, tá? O atacante apelidado de Michelangelo, né? Por conta lá da. Que parecia uma tartaruga ninja, né? Com a faixa laranja é o Michelangelo. Em razão dos desenhos às tartarugas ninjas, na oportunidade ficou muito mais próximo do artista italiano, pois a sua apresentação foi uma obra de arte aos olhos e poesia aos ouvidos, principalmente a nós, os madridistas. É bom ver o rival ser humilhado, ainda mais por um futuro jogador merengue. Vale lembrar, né, porque como eu falei, esse texto foi feito em 2021, então eu já previa que a gente realizaria a contratação dele naquele momento. Só que a gente foi realizar a contratação somente 3, 4 anos após, né, em 2024. Ainda mais por um futuro jogador merengue. Para quem não sabe, a contratação de Mbappé já é aprovada pelo Conselho de Sócios do clube desde 2020, antes da pausa da pandemia. Era só uma questão de tempo para que o Madrid fosse para a ofensiva e tentasse a contratação. Finalmente aconteceu, né? Porque, só contextualizando agora novamente, naquele momento da época da pandemia, um pouco antes de estourar a pandemia, até no jogo que o Real Madrid ganha de 2-0 do Farsa, que é o primeiro gol de El Clássico do Vini, que depois o Mariano faz o segundo gol no finalzinho, né, que até tem um lance do Cross fazendo assim pro Vini, aí o Vini corre, aí pega a bola, aí chuta, a bola dizendo no Piqué e vai para dentro do gol. Naquele momento, o Real Madrid tinha levado pro conselho de ética do clube, né, conselho ali de sócios, conselho de ética não, conselho de sócios do clube, dizendo que teria 300 milhões para contratar os jogadores do futuro projeto do novo Bernabéu. E naquele momento era o seguinte, 200 milhões para o Mbappé e 100 milhões para o Haaland. Porque na época o Haaland estava no Borussia ainda. Isso estava aprovado pelo conselho, tá? Seria 200 milhões para o Mbappé, 100 milhões para o Haaland. Aconteceu que o Haaland foi para o City, então infelizmente esse dinheiro não foi usado. E o Mbappé era esses 200 milhões que a gente foi para essa ofensiva em 2021. Acontece também que o Real Madrid, embora tenha feito a proposta de 200 milhões para o Mbappé e não concretizou a contratação, aconteceu o que mudou, né? Tudo ali acabou mudando, que o PSG não aceitou a proposta, não conseguimos trazer o Mbappé. Peço desculpa se você estiver ouvindo o barulho de bomba, é, eu acho que teve jogo aí, alguma coisa, tá tendo jogo, não sei, tá esse barulho de bomba. Até porque agora já é de noite, então acredito que esteja acontecendo isso, tá? E aí, então a gente tinha esses 300 milhões, 100 milhões pro Haaland, 200 milhões pro Mbappé, e acontece que a gente teve toda essa mudança de paradigma, de rever planos, de rever orçamento, de rever planos que a gente ia fazer, e a gente contratou o Mbappé de graça, o Haaland não contratou, e uma parte desse dinheiro até foi utilizado pelo Bellingham, para trazer o Bellingham. Na época também, eu lembro que na temporada 21 para 22 a gente já antecipa a contratação do Camavinga, estava prevista para ser contratado de graça no final da temporada 21-22, só que a gente antecipa, paga uma taxa menor ali, porque era final de contrato pro Reims, né? Então tem essas mudanças aí, tá? E por isso que o plano não deu certo e o plano foi adiado, mas o Mbappé sempre continuou no planejamento do Real Madrid para ser contratado, tá? Vou continuar aqui no texto, tá bom? Na temporada 2021, o clube não faz nenhuma contratação exatamente para guardar o dinheiro designado a Mbappé. Na oportunidade foi divulgado o valor de 300 milhões de euros para contratações visando a temporada 21-22. Dinheiro designado ao francês e para um atacante loiro, cuja nacionalidade é norueguesa, mas por enquanto este último irá aguardar. Né, contextualizando aí que eu também falo no vídeo sobre a questão do planejamento que eu falei para vocês de 300 milhões, 200 milhões para o Mbappé, 100 milhões para o Haaland, até porque o Haaland era 100 milhões porque a multa dele no Borussia era 75 milhões, então ia ter mais um pouquinho de taxa ali para empresário, tá? Voltando aqui pro texto. A razão do Mbappé ser tudo isso e mais um pouco aos olhos do madridista é simples. É um jogador que irá fazer história e irá durar por volta de 10 anos em alto nível, ou seja, uma década, né? O último a fazer isso foi protagonista em 4 títulos de Champions League, né? Então, querendo dizer do Cristiano Ronaldo. Dessa forma, um talento geracional é tudo, é necessário, é assertivo de forma concisa e precisa. O próprio jogador fez muito, fez tudo o que estava ao seu alcance para que isso acontecesse. E nós só temos que agradecer, pois jogadores que não demonstram que queiram estar saíram, como foram os casos de Odegaard, Varane, entre outros. Só para contextualizar, tá? Na época, o Mbappé, ele fez uma pressão muito grande no PSG para ele aceitar a proposta, tá? E sempre se mostrou ser madridista e tudo mais. Beleza que aconteceu tudo o que aconteceu,
ele tem a proposta do Real Madrid em cima da mesa, e aí, né, em 2022, né, quando acaba o contrato dele no PSG, e aí ele acaba recusando renovar com o PSG, mas como eu falei, para mim, essa questão do Mbappé ter renovado novamente com o PSG tem coisas muito obscuras por trás, tá? Nunca ficou muito claro qual foi o exato motivo. É tanto que, para ele poder renovar com o PSG, o PSG fez uma reformulação estrutural ali muito grande, que o Mbappé, eu acho que o Mbappé falou o seguinte, ó, eu não quero renovar, quero sair, e se vocês querem que eu fique, já que vocês estão falando tudo isso, estão me ameaçando, que na minha concepção, tá? É tanto que, se vocês forem lembrar, o presidente Macron se envolveu na negociação, né, e tudo mais. Eu acho que o Mbappé tá falando o seguinte, ó, vocês querem que eu renove, tá fazendo tudo isso, tá me ameaçando e tudo mais, como eu torno a repetir, essa questão da ameaça é mais um pensamento meu particular, tá? Isso nunca foi divulgado. Ele deve ter falado o seguinte, então tem que acontecer tudo isso. Mas na época ele fez muita pressão para sair, tá? E é tanto que fica provado agora que ele fez de tudo para sair, até porque o contrato dele, quando ele anuncia lá naquele jogo lá após o PSG, que ele ia ficar, tá até 2025, ele tá sendo agora em 2024, ou seja, mostrando que ele também fez esforço para poder sair do PSG, tá bom? Voltando aqui pro texto. Quem quer vestir a camisa do maior clube faz o maior esforço possível, recusa dinheiro e até a possível conquista de títulos. O jogador vem para o Real Madrid para realizar o seu sonho, vestir a camisa do maior clube de futebol do planeta Terra e provavelmente irá fazer história. O Madrid se encaminha para a aquisição de dois talentos geracionais, provavelmente os maiores. Os dois últimos principais de suas gerações rivalizaram por 15 anos e agora, graças a Florentino Pérez, ídolo máximo, Florentino Pérez, o Real Madrid encaminha para ter os dois maiores talentos da geração pós-Cristiano Ronaldo e Messi. Vestindo branco, né? Nesse momento eu estava querendo dizer sobre Haaland e Mbappé, sobre aquele contexto que eu tinha passado antes para vocês. É para aplaudir de pé o trabalho do presidente merengue. O torcedor madridista só tem que agradecer o esforço que Mbappé fez, está e irá fazer para vestir essa camisa é porque ele quer, é o sonho dele. É assim como Peraí, desculpa, perdi aqui. É assim como todo madridista sonhou com ele usando essa camisa e agora sonha com ele erguendo os troféus usando-a. Né? Como eu falei, já fiz toda a contextualização aqui de quando foi escrito esse texto e infelizmente eu errei, né? Porque os dois maiores jogadores da geração, na minha opinião, são o Mbappé e Vinícius Júnior. Nós já temos o Vinícius Júnior, então a gente vai ter agora o Mbappé também, que de certa forma eu errei só em quem era entre os dois maiores da geração, a gente já tem agora, então é isso, madridistas. Queria trazer esse texto aí pra vocês, né? Só contextualizando novamente. Foi um texto escrito por mim em 2021, pós-eliminação pro Chelsea, quando o Vinícius não utilizava muito bem, quando o Vinícius não era muito bem utilizado pelo Zidane. Eu lembro que nesse momento eu ainda defendi um certo empréstimo ali do Vini para ele poder jogar mesmo, né? Porque o Zidane não utilizava ele, então na minha concepção teria Mbappé na esquerda e o Hazard seria o reserva, né? Até por uma questão de hierarquia, já que o Hazard estava sendo titular. Mas Ancelotti veio, mudaram muitas coisas, Vinícius explodiu, para minha opinião, o merecedor da bola de ouro nesse ano de 2024, tá? Então, como eu falei, né, foi um texto escrito em 2021, só tô trazendo para vocês hoje porque eu acho que bacana, eu sempre soube que o Real Madrid iria contratar o Mbappé, era só questão de tempo, então por isso que eu guardei esse texto até hoje, tá? E é isso daí, tá bom? Quis trazer aqui pra vocês, já contextualizei, pedi pra vocês deixarem um like, se inscreverem, compartilhem com todo mundo. E é isso daí, tá? Muito bom ser campeão, né? Fomos campeão da Champions League aí pela 15ª vez. Pô, cara, foi muito bacana. Agradecer a presença de todo mundo que esteve presente lá no evento com a gente semana passada. Foi muito divertido. Porra, é muito bom quando se encontra outros dos seus, né? Porque, por exemplo, eu sou madridista, moro em São Paulo, então e eu não tenho amigos que são madridistas. Eu sou o único madridista entre meus amigos. E ainda entre os meus amigos, muitos deles gostam de outros clubes europeus. Então eu sou exceção entre os meus amigos. É muito bacana encontrar outros madridistas. Foi muito divertido. Muito bom também ser campeão. E é isso daí, tá? Alá Madrid e nada mais.